É com você. Obrigada, Dirceu. Uma boa tarde a todos os amigos. Então, nesse momento de oração hoje, como diz Dirceu, da queridinha, que adora contar história. Então, é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E o item 23, o título é Os tormentos voluntários. Então, vamos ler. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias. Dão-lhes vertigens os êxitos de seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos. Toda a alegria em excitar no que se lhes assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer, amanhã talvez, terão de largar todas essas frioleiras, cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam estas palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas, que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, e não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Fenelon, Lyon, 1860. Então, a nossa história de hoje, já que esse item já foi comentado por vários amigos facilitadores, muito bem comentados, cada um deles. Então, a nossa história de hoje apresentará alguns personagens que passavam pelas vicissitudes naturais impostas pela vida terrena, como nos disse o texto, e que, desiludidos, iriam tomar um caminho que os levaria a vicissitudes ainda maiores, porque estavam procurando a felicidade nas coisas perecíveis. Mas, em meio ao caminho, alguma coisa os fez modificar suas escolhas e decidiram buscar os gozos da alma, a paz do coração,
únicos que podem nos levar à felicidade relativa que a Terra pode nos oferecer. Então vamos à história. O padre de um pequeno vilarejo chegou à igreja animado e motivado para realizar mais uma missa vespertina. A hora passava e o povo não chegava. Depois de 15 minutos de atraso, entraram 3 crianças. Depois de 20 minutos, entraram 2 jovens. Então o padre resolveu começar a missa com os 5 irmãos que estavam na igreja. No decorrer da missa, entrou um casal que se sentou nos últimos bancos da igreja. Quando o padre fazia a homilia, entrou mais um senhor, meio sujo, com uma corda na mão. Desapontado e sem entender o porquê da fraca participação dos fiéis, o padre conduziu a missa animado e pregou com muita dedicação e zelo. Quando voltava para casa, foi assaltado por 2 ladrões que levaram sua pasta onde estavam sua Bíblia e outros pertences de valor. Chegando na casa paroquial, o padre descreveu aquele dia como sendo o mais triste de sua vida, o mais fracassado do seu ministério e o mais infrutífero de sua carreira. Após 5 anos, o padre resolveu compartilhar essa história na igreja. Quando ele terminava de contar a história, um casal de grande destaque naquela paróquia interrompeu e disse: Padre, o casal da história que se sentou no fundo éramos nós. Estávamos à beira da separação em função de vários problemas e desentendimentos que havia em nosso lar. Naquela noite, decidimos pôr fim ao nosso casamento. Mas primeiro, decidimos vir à igreja para deixarmos as nossas alianças e depois cada um seguiria para o seu lado. Entretanto, desistimos da separação depois de ouvirmos sua homilia naquela mesma noite. Como consequência, hoje estamos aqui com o lar e a família restaurados. Enquanto o casal falava, um dos empresários mais bem-sucedidos, que ajudava no sustento daquela igreja, acenava pedindo para falar. E, ao lhe ser dada a oportunidade, disse: Padre, eu sou aquele senhor que entrou meio sujo com uma corda na mão. Eu estava à beira da falência, perdido nas drogas. Minha esposa e meus filhos tinham ido embora de casa por conta das minhas agressões. Naquela noite tentei suicidar-me, só que a corda arrebentou. Então decidi comprar outra. Quando me pus a caminho para comprar outra corda, vi a igreja aberta, decidi entrar, sujo mesmo, com a corda na mão. Naquela noite, a sua homilia perfurou o meu coração e saí daqui com ânimo para viver. Hoje estou livre das drogas, minha família voltou para casa e me tornei um grande empresário. Lá na porta da entrada da sacristia, o diácono gritou: Padre, eu fui um daqueles ladrões que o assaltaram. O outro morreu naquela mesma noite, quando realizávamos o segundo assalto. Naquela sua pasta havia uma Bíblia. Eu passei a lê-la sempre que acordava. Depois de tanto ler, resolvi participar dessa igreja. O padre ficou em choque e começou a chorar junto com os fiéis. Afinal, aquela noite que ele havia considerado uma noite de fracasso foi uma noite muito produtiva.
muito especial. Então, nós precisamos nos lembrar sempre que Deus se utiliza das circunstâncias ruins da vida, ou seja, das vicissitudes que passamos, para nos ajudar a crescer, para produzir grandes vitórias para nós, espíritos imortais. Mas não nos esqueçamos que a escolha é sempre nossa. O caminho a seguir é ditado pelo nosso livre-arbítrio. E como está em Mateus, capítulo 6, versículo 33 de seu Evangelho, buscai em primeiro lugar as coisas do céu e sua justiça, e tudo o mais será acrescentado. Então, viver com os pensamentos elevados, com as ações dignas de um cristão, com certeza estaremos sempre amparados por Deus, por Jesus e por essa imensidão de espíritos protetores que ficam junto a nós para nos ajudarem a caminhar com mais segurança. Então, vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos, trazer à nossa mente todos aqueles irmãos que sabemos que necessitam de tratamento espiritual, de carinho, de atenção desses espíritos bondosos. Vamos fechar nossos olhos e vamos rogar a Deus que abençoe a todos os irmãos em humanidade, a todos aqueles de qualquer religião ou aqueles que não têm religião, mas que necessitam do amparo, do carinho, da misericórdia que Deus pode distribuir a todos nós. Vamos rogar pelos nossos irmãos que se encontram sem estarem em seus lares, sem estarem com o seu alimento, com a sua proteção, com a sua dignidade,